Vem comigo, minha rapaziada, saudações tricolores, e vamos falar sobre algumas notícias do dia, sobre o nosso Fluminense, que vem num momento meio chato, meio complicado. A gente sabe que essa última derrota pro Vitória deu uma abalada nas estruturas do torcedor do Fluminense, só que a gente segue bem, segue confiante, segue acreditando muito que o Fluminense vai chegar nos 45 pontos logo logo e tranquilizar toda a torcida com essa questão do rebaixamento. Só que a gente tem outras notícias para trazer para vocês. A gente tem coisa para falar sobre Thiago Silva, sobre Kevin Serna e o John Kennedy, que mais uma vez pisou na bola. Isso para alguns torcedores do Fluminense, para outros nem tanto. Para outros, o John Kennedy está mais do que certo de ter tido a atitude que teve. Então a gente vai falar sobre essas três principais notícias dessa segunda-feira para deixar você aí do outro lado bem tranquilo sobre tudo o que acontece no Fluminense. Mas antes da gente passar para as notícias, já peço para você que está aí do outro lado conferir a inscrição aí embaixo. Se ainda não for inscrito no Quintal Tricolor, dá essa moral pra gente, é de graça, não paga nada, não paga nada. Você deixa a sua inscrição aí com a gente e em troca disso a gente continua trazendo notícia, atualização e novidade sobre o Fluminense para você que está aí do outro lado. Então não deixa de se inscrever aqui não, deixa aquele curtir também, que é muito importante. Segue a gente nas outras redes sociais, é @Quintal Tricolor, no Instagram e também no TikTok. Por lá a gente vem num tom um pouco mais humorado, mas não deixa de falar sobre as coisas bem sérias que o Fluminense vem trazendo pra gente nessa temporada, que tá difícil, rapaziada, tá difícil. Depois que a gente ganha 3 jogos seguidos, Cruzeiro, Flamengo e Atlético Paranaense, a gente imaginava que de repente o Fluminense pudesse fazer uma arrancada fabulosa e pegar uma pré-Libertadores. Mas depois dessa derrota pro Vitória, independente da arbitragem ter atrapalhado ou não, tá? Depois dessa derrota pro Vitória, eu só quero os 45 pontos o quanto antes para tranquilizar. Mas vamos falar sobre Thiago Silva e Kevin Serna primeiro, porque são os dois jogadores que nesse momento estão no estaleiro do Fluminense, junto com Lelê que está lá já há bastante tempo. Vamos começar falando sobre Kevin Serna, tá? O Kevin Serna teve uma lesão muscular constatada e já está fora do Fluminense há algum tempo, tá? E vem fazendo seu tratamento no CT Carlos Castilho, só que a evolução do Kevin Serna vem surpreendendo. A gente tinha no começo uma previsão de que talvez o atleta nem fosse mais atuar com a camisa do Fluminense nessa temporada. Porém, hoje saiu uma matéria lá no Globo Esporte deixando tudo muito bem explicado, falando que Kevin Serna está tendo uma evolução muito boa, vem surpreendendo nessa evolução e quem sabe a gente possa estar vendo Kevin Serna atuando ainda no mês de novembro. E assim, quando ele fala ainda no mês de novembro, não quer dizer que vai ser lá no final de novembro, não. Pode ser, sem ser nessa partida contra o Grêmio agora, no próximo jogo, que Kevin Serna já possa estar sendo relacionado novamente com a camisa do nosso tricolor. Kevin Serna que está fazendo falta. Gosto muito do jogador, espero que volte o quanto antes, mais forte, mais bem preparado e que volte, assim como ele chega no Fluminense, voando, porque ele chegou, deixou uma primeira impressão muito boa, depois começou a dar uma oscilada. Eu acho que a questão do ritmo frenético aqui do Brasil, eu acho que a questão da diferença do dinamismo do futebol que é jogado aqui, do futebol que era praticado no time que ele estava vindo antes, dá uma quebrada mesmo no ritmo físico dos jogadores, mas estava se adaptando muito bem, acabou tendo essa lesão, mas se tudo correr bem, se tudo correr no cronograma, ele logo logo vai estar pronto e apto para atuar com a camisa do Fluminense. E agora a gente vai falar do Thiago Silva, que assim como o Kevin Serna, também está no estaleiro já faz um tempinho. O Thiago Silva que já está completando mais de um mês fora do time do Fluminense, porque teve aquela lesão no primeiro jogo contra o Atlético Mineiro, no jogo das quartas de final da Libertadores da América. Primeiro jogo no Maracanã, onde ele acaba indo disputar uma bola, na queda ele sente uma pancada ali no tornozelo, sozinho, não foi ninguém que bateu, e aí o tratamento começou, mas aí ele foi pro segundo jogo, meio barro, meio tijolo, e acabou que virou barro. O tornozelo dele não melhorou e ele vem sofrendo as consequências disso até hoje. O Mano Menezes chegou até a explicar que o trauma fica num local que é bem difícil do tratamento acontecer, que os médicos não têm muito acesso, que é difícil de conseguir fazer um tratamento no local da lesão, mas que o Thiago Silva está bem e que logo, logo, breve, vai estar ajudando a equipe do Fluminense. Segundo informações desse mesmo Globo Esporte, Thiago Silva pode estar retornando ao Fluminense já na partida contra o Grêmio. E sendo bem sincero, tá, minha rapaziada? Eu já venho falando isso aqui, há muito tempo. O Fluminense jogou com o Cruzeiro no Rio de Janeiro, o Thiago Silva não atuou. Jogou contra o Flamengo no Rio de Janeiro, o Thiago Silva não atuou. Jogou contra o Atlético Paranaense no Rio de Janeiro,
Thiago Silva não atuou. Vocês acharam que contra o Vitória fora, Thiago Silva retornaria? Não, longe disso. Mas, a princípio, contra o Grêmio, o monstro deve estar apto e 100%. E aí o monstro estando 100% e o Inácio retornando, não sei, mas pode ser que Mano Menezes mude de ideia na hora de escalar a defesa do Fluminense. De repente, Thiago Silva e Inácio, de novo, o Inácio sendo titular do Fluminense, mas a gente também não pode deixar de lembrar que o Thiago Santos vem atuando bem, e tirar essa vaga do Thiago Santos é bem complicado, mas o Inácio tem muito potencial e já mostrou isso pra gente no primeiro jogo dele como titular, que foi aquela partida do Corinthians, e nesse jogo contra o Vitória, ele não entrou mal, só que acabou que depois que ele entra, o Fluminense acaba sofrendo o segundo gol, culpa do Manuel, culpa da arbitragem, culpa de todo mundo, menos dele, mas atuou também e acabou que entra no bolo também. Tá errado que nem todo mundo, o Fluminense perdeu e o Inácio estava em campo, mas a gente torce para que o Thiago Silva retorne o quanto antes e que, independente de quem for formar a dupla com ele, jogue muito bem, porque a gente está precisando chegar. Só quero 3 vitórias. 3 vitórias, 45 pontos, acabou o ano. Começa a planejar 2025, porque tem que mandar muita gente embora do Fluminense. Muita, não é pouca gente não. Muita gente embora. Ô Mário Bittencourt, escuta, manda uma porrada de gente embora aí, pelo amor de Deus. Felipe Melo, opinião minha, depois do que o Marcelo fez no jogo contra o Vitória, manda o Marcelo também. Renato Augusto, some com esse cara do Fluminense. Nonato, vai sumindo, vai tirando esses caras do Fluminense. Samuel Xavier, que eu também já não aguento mais. Diogo Barbosa, vai sumindo com esse monte de gente ruim. Pelo amor de Deus, Mário Bittencourt. E agora vamos falar de John Kennedy, que dividiu opiniões da torcida nas redes sociais. Por que mais essa polêmica envolvendo o John Kennedy? Porque o John Kennedy, no último jogo do Fluminense, contra o Vitória, não foi relacionado, mais uma vez, ele que já está fora há algum tempo, e sendo bem sincero, tá, rapaziada? Eu não acredito que seja só questão técnica. Eu acho que tem algum problema físico com o John Kennedy, mas ninguém está expondo isso. O John Kennedy não foi relacionado e não viajou para a partida contra o Vitória. E onde ele estava no momento em que o Fluminense estava em campo? Na praia, curtindo com a sua família. Opinião minha, tá, rapaziada? Quem gosta de assistir futebol sou eu que não jogo. O jogador de futebol, muito provavelmente, não gosta. Eu entendo que ele deveria respeitar mais a instituição, deveria. De repente, vai curtir tua praia, mas fica quietinho ali, de leve, sem perturbar ninguém. Mas não, quis expor a sua vida nas redes sociais e por conta disso dividiu a torcida. Muita gente pedindo, inclusive, para que o John Kennedy saia do Fluminense de forma imediata, tá? Que o pessoal que é mais radical e pediu. Opinião minha, a vida é dele, ele faz dela o que ele quiser. Quem tem que tomar atitude mediante o que ele fez ou não é o Fluminense. Aí o Fluminense a gente pode cobrar. E aí, Fluminense, tá certa a atitude do John Kennedy ou tá errada? Na minha opinião, como John Kennedy, tá certo, faz o que quiser da sua vida, John Kennedy. Se você quisesse estar na balada naquele horário, lá na Iugoslávia, que nem sei se tem mais Iugoslávia, se ele quisesse estar lá, se ele quisesse estar, sei lá, na Rússia, se ele quisesse estar, sei lá, em Moçambique, curtindo o que ele quisesse da vida dele, poderia, não foi relacionado, o Fluminense deu folga porque ele nem viajou com o time. Faz o que quiser da tua vida. Agora, as consequências, quem paga é o Fluminense. E aí o Fluminense tem que tomar atitude. Vai continuar com o John Kennedy, à vontade, do jeito que tá, ou vocês vão cobrar dele seriedade? E cobrando seriedade dele, ele quer que vocês cobrem essa seriedade dele? Ou tem alguma coisa aí também nas entrelinhas que nós não estamos sabendo? Porque o futebol do Fluminense, assim como o futebol no mundo inteiro, é muito sombrio, rapaziada. Mas John Kennedy conseguiu dividir opiniões na internet. E eu queria saber de você que está aí do outro lado. Ele está certo ou errado de ter ido curtir a vida dele enquanto o Fluminense estava na Bahia, perdendo para o Vitória? E assim, a gente tem que lembrar que o Fluminense é o time dos colegas dele, né? São os caras que correm para que ele sofra menos nas redes sociais, sofra menos cobrança. Mas estavam os caras correndo lá, ele estava na praia com a família. Aí o que o Fluminense vai fazer? Não faço ideia. Só que o John Kennedy como pessoa, errado ele não tá. Agora quem tem que tomar alguma atitude é o Fluminense, tá? E você do outro lado, qual seria essa atitude que o Fluminense deveria tomar? Manda embora? Punição? Afastado ele já tá. Porque não vem jogando, não vem sendo relacionado, nem aparece de vez em quando nos jogos do Fluminense, pelo menos para estar na torcida. Então, não tem muito que a gente possa fazer. É Fluminense e John Kennedy se resolvendo, minha rapaziada. Não deixa de se inscrever, confere a inscrição. Confere a sua inscrição aí no Quintal Tricolor se não tiver inscrito. Deixa ela aí com a gente, deixa aquele like. Procura a gente nas outras redes sociais, @Quintal Tricolor, no Instagram e no TikTok. Lá no nosso Instagram nós estamos com um sorteio em uma rifa de uma camisa oficial do Fluminense 2024. Então, se você quiser concorrer a essa camisa, manda mensagem pra gente por lá no nosso Instagram, @Quintal Tricolor, que a gente tira todas as dúvidas para você que tá aí do outro lado concorrer a essa linda camisa, tá? Obrigado por ficar com a gente até o final do vídeo. Não deixe de compartilhar os conteúdos do Quintal Tricolor. Saudações tricolores e até a próxima, minha rapaziada.